Pode estar assentados. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 6. Marcos, capítulo 6. A partir do versículo 45. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Pai, nós entregamos a Tua palavra, Senhor. Sabemos, ó Deus, que ela traz vida aos nossos corações. Por isso, nessa noite, nós escancaramos os nossos corações, para que o Senhor venha falar, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para cada um que está aqui, Senhor. Fala através do Teu Espírito Santo, Senhor. Nos conduza, Pai, segundo a Tua direção, porque a Tua palavra é verdade nas nossas vidas. Ela liberta, ela cura e transforma. É para isso, Senhor, que nós queremos nessa noite ouvir, entender, receber de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre ventos contrários, falar um pouquinho sobre aquilo que tenta nos impedir de irmos até o lugar aonde nós temos algo a alcançar, um objetivo ou metas, ou aonde o Senhor nos encaminhou para que estivéssemos. Mas tem algo que sempre impede. E aqui, nesse texto, é maravilhoso. A gente já leu tantas vezes, e cada vez que a gente lê esse texto, o Senhor tem algo ainda para nos mostrar e para nos ensinar, né? E nós temos aqui 3 situações. A dificuldade para chegar do outro lado, que os discípulos tiveram, porque eles encontraram ventos contrários. A ajuda sobrenatural que veio de Jesus, não é isso? E como a gente passa para o outro lado, ou seja, passando para o outro lado. Aqui nós podemos ver nesse texto, se você ler um pouquinho para trás, você vai ver que Jesus havia acabado de fazer, ou seja, de fazer algo maravilhoso, né? Um milagre da multiplicação dos pães. Ele havia acabado de realizar este milagre. Ele havia multiplicado pães, peixes. E ele disse para os discípulos, olha, vocês já vão indo, vão no barco, sobem no barco aí, vão indo, que eu vou despedir as multidões. E o Senhor, eles foram para o barco, e já estavam lá na água, quando o Senhor despediu as multidões e foi para o monte orar. O Senhor subiu ao monte e foi orar. Imagina ali o que aconteceu com esse pessoal. Eles começaram a encontrar dificuldade, esses homens, os discípulos do Senhor, que estavam no barco, eles começaram a encontrar uma dificuldade. Jesus havia dado uma ordem para eles. Vai. Assim como o Senhor faz conosco. Ele nos manda fazer algo
Mas muitas vezes nós não contamos com as dificuldades que nós vamos encontrar para fazer aquilo que o Senhor mandou, ou para ir numa determinada situação, ou para alcançar uma determinada meta ou um objetivo, o qual nós desejamos. Não é isso? Nós encontramos impedimentos. E esses homens encontraram, eles começaram a remar, mas começou a vir um vento forte, ou seja, vento contrário à direção que eles estavam indo. É remar contra a maré, né? E quantas vezes isso acontece conosco? Nós queremos atingir certo objetivo, alcançar alvos estabelecidos por Deus nas nossas vidas, mas encontramos impedimentos e começamos a remar contra a maré. E muitas vezes, nessa hora, sabe o que acontece? Desistência. Muitas vezes, nós recuamos, desistimos daquilo que o Senhor já estabeleceu para nós. E aqui, eles ficaram numa aflição. Mas veja o que acontece, que coisa maravilhosa, né? Aí no versículo 48, diz assim: vendo-os em dificuldade a remar, o Senhor Jesus viu que eles estavam em dificuldade. Eu fiquei imaginando, lendo esse texto hoje, né? Porque aqui diz que o Senhor Jesus subiu ao monte. Então ele estava lá em cima. Você imagina ele olhando para o grande lago que estava ali, que é um braço do mar, né? Ele olhando ali, e ele viu o barquinho lá, e os discípulos remando ao contrário, aquele vento ao contrário, com dificuldade, com fadiga, né? Eles estavam ali, fatigados de remar. E o Senhor Jesus olha aquele barquinho ali. Eu me lembro que uma vez nós estávamos no lago do Rio Grande, e estava eu e minha cunhada, a irmã do pastor Osni. E nós estávamos ali pescando, só as duas. E uma de nós, eu não lembro se foi ela ou se foi eu, já faz tempo, cortou o dedo. Nós estávamos limpando o peixe e cortou o dedo, começou a sangrar muito, acho que fui eu mesmo. E começou a sangrar bastante. E naquele desespero de remar, né? Aí começamos a remar para sair dali, para acudir, e aí nós não saímos do lugar. E rema, e rema, e rema, e nada, ninguém sai do lugar. Aí a gente escuta ele lá no barranco: levanta a poita. A poita é aquele peso que segura o barco, né? E a gente não tinha levantado, quer dizer, não ia sair do lugar nunca, né? Então eu imagino ali, né? E a hora que ele gritou lá do barranco, né? Isso, nossa, foi um alívio para a gente. Foi um alívio maravilhoso, porque aí nós tiramos e pudemos remar e voltar para casa. E aí eu imagino, né? Só que essa forma foi uma forma natural. Mas aqui, a maneira que Jesus acudiu os discípulos no barco foi de uma forma sobrenatural. Ele apareceu andando sobre as águas. Ele apareceu ali porque ele olhou e ele viu a dificuldade. Assim como ele olha para você, ele olha para mim, ele olha para nós e vê a nossa dificuldade. E ele ama vir ao nosso encontro, sabe para quê? Para nos ajudar nas lutas. Quando nós estamos lutando, quando nós estamos remando contra a maré, quando nós estamos com ventos contrários sobre a nossa vida, e muitas vezes parece que o nosso barco vai ser destruído, nem afundar eu não digo, parece que vai ser destruído, é ou não é? Mas vem uma ajuda sobrenatural de Jesus, de uma forma linda, né? E ele chega assim e fala: olha, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Não temais a tempestade, não temais os ventos, não temais as circunstâncias, não temais as críticas, não temais os ventos contrários que vêm contra a tua vida.
Porque quando nós estamos alinhados com o Senhor, crendo que aquilo que o Senhor nos mandou fazer veio realmente dEle, e nós com fé obedecemos, o sobrenatural acontece nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque o sobrenatural de Deus está à nossa disposição. Né, Vanessa? O sobrenatural de Deus está à nossa disposição. Só é preciso entender que nós precisamos da ajuda de Jesus e que precisamos estar em obediência e em fé. Por que obediência e fé? Porque todas as vezes que estamos num propósito, num plano, num objetivo, ou num alvo estabelecido, ou o Senhor Jesus mandou você fazer algo, se aquilo está dentro dos princípios de Deus, você pode ter certeza que o Senhor providenciará o sobrenatural para que aconteça na tua vida. É assim que Deus faz. É sempre assim. E eu vejo aqui algo tremendo, porque o Senhor Jesus não só quis atravessá-los para o outro lado, porque aqui no começo nós vimos, né, que o Senhor falou para eles irem para o outro lado, atravessar de uma margem a outra, de um lugar que eles estavam e para outro lugar. Então eles iam se deslocar geograficamente, tá certo? Mas o Senhor tinha algo mais para eles. Não era só isso, não queria que atravessasse só de um lado para o outro, no plano físico. O Senhor queria que eles fossem para um lado espiritual, no entendimento espiritual. Porque se você pegar aqui, olha, no versículo 52, o Senhor fala assim: porque não haviam compreendido, eles ficaram atônitos entre si, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Queridos, se a gente, ou seja, se eles não entenderam o primeiro milagre, como é que eles iam entender aquele? Tanto que eles olharam e disseram que eles estavam vendo um fantasma. Então, se eles não creram no primeiro milagre, não entenderam o primeiro milagre, que era a multiplicação dos pães, o que Jesus podia fazer na vida deles, eles não entenderiam os próximos. E o Senhor queria ensiná-los a entender o poder que Ele tinha na vida deles, assim como Ele quer ensinar na tua vida e na minha vida. E se nós não entendermos, prestem bem atenção, o primeiro milagre na nossa vida, que foi o milagre da salvação, como é que nós vamos entender tudo aquilo que o Senhor ainda tem para realizar em nossa vida? Não tem jeito. Nós primeiro precisamos entender o primeiro milagre. Fala, eu sou um milagre de Deus. É o milagre da salvação. Isso aqui não abre, Fer. É o milagre da salvação em primeiro lugar. Aí nós vamos entender e receber os outros milagres. Amém, queridos? E é isso que o Senhor Jesus queria mostrar para os discípulos. Ele havia dado uma ordem, atravessa do outro lado. Mas depois o Senhor queria mostrar algo mais. Eles precisavam atravessar um outro lado do entendimento espiritual, para que gerasse neles um crescimento em Deus. Jesus queria levá-los a um novo patamar de crescimento no Senhor. E é isso que Ele quer fazer com a igreja. É isso que Ele quer fazer com você, comigo. Nós entendemos o primeiro milagre, aí o que vem mais pela frente. É isso que o Senhor quer fazer com cada um de nós. Nos levar para o outro lado. Mas um lado onde há um crescimento em Cristo.
onde há uma maturidade que é gerada na presença de Deus, aonde nós podemos entender todo o poder que Ele pode fazer todo o milagre que Ele pode fazer em nossa vida, porque Ele é poderoso. Amém, queridos? Então, quando nós olhamos aqui a nossa dificuldade para chegar do outro lado, né? Você olha e fala, eu estou com uma dificuldade em chegar do outro lado. Por que eu estou nessa dificuldade? Por que eu remo contra a maré? Por que eu não consigo chegar? Porque primeiro você precisa entender o primeiro milagre na tua vida. Aquilo que Ele fez de mais importante, de mais tremendo, que foi quando Ele nos libertou das trevas, nos trouxe para o reino da luz. E aí tudo começou a acontecer. Os discípulos estavam espiritualmente necessitados do quê? De um fogo do Senhor. Eles não haviam entendido. Vocês imaginam se vocês estivessem lá, onde Jesus multiplicou aqueles pães e aqueles peixes, e alimentou uma multidão, e depois sobrou ainda mais 12 cestos. O que você iria pensar? Cai, da onde veio isso? Uma padaria trouxe o pão? Ah, Pedro era pescador, ele já tinha reservado um monte de peixe. Queridos, muitas vezes é isso que acontece conosco. Vem um espírito de incredulidade e nos tira do sobrenatural de Deus. Nos tira daquilo que Ele pode realizar nas nossas vidas, nas mínimas coisas. Nas mínimas situações, nas mais pequenas situações. Quando nós nos encontramos remando contra a maré, fala para o teu irmão, o Senhor ama vir ao nosso encontro. Quando nós estamos com dificuldade, com lutas, o Senhor Jesus ama vir ao nosso encontro. E nos tirar da luta, da situação, da tristeza, da angústia, da miséria, da dor, do sofrimento, da separação. Pode ser que você já tenha recebido uma ordem do Senhor. Aqui Ele falou para os discípulos, olha, vão lá, pega o barco que eu vou depois. Eu vou despedir as multidões. Deu uma ordem para aqueles homens. E pode ser que o Senhor também já tenha dado essa ordem para você. Mas você não está entendendo. E está lutando ainda, remando contra os ventos fortes que estão vindo sobre a tua vida. O Senhor quer tirar isso. Ele quer fazer cessar os ventos. Mas o mais importante, o que vai mais além do que o Senhor quer para a nossa vida, é nos levar a um patamar de crescimento espiritual. Para entender que nós não precisamos lutar com as nossas forças, mas que Ele vem com o sobrenatural sobre a nossa vida. Você entendeu, querido? É bem por aí. E hoje eu sei que aqui tem muitos que estão com ventos fortes soprando sobre o barco de vocês. Muitos estão assim. É um vento que parece que não tem fim, que não cessa. Se você decidir se alinhar, presta bem atenção, se alinhar nos planos de Deus para a sua vida, Ele vai entrar no barco e vai fazer o quê? Igual Ele fez aqui, olha. E o vento subiu para o barco para estar com eles, e o vento
cessou. E o vento cessou. Mas quando Jesus está no barco e faz acalmar a tempestade, faz acalmar o vento, faz você te tira daquela fadiga, o que Ele espera depois de nós disso? Que nós entendamos o que Ele quis ensinar no mundo espiritual. Ele quer que nós cresçamos espiritualmente, que você cresça, que nós cresçamos e passamos de um lado para o outro. Se eu tivesse lá, se o pastor Osírio tivesse gritado, tira a poita, quanto tempo a gente ia ficar lá ainda? Remando, remando. E com certeza, quantas vezes o Senhor já falou com você? Levanta a poita, para de remar, você não vai chegar a lugar nenhum. Quantas vezes o Senhor já disse isso para você? Mas Ele quer que você entenda algo além disso. Ele quer que você reme sim, reme bastante, mas num crescimento juntamente com Ele. Parar de andar como menino, de falar como menino, mas ir num patamar que Ele estabeleceu para a tua vida, como filho de Deus, como igreja do Senhor Jesus. Amém, querido? Feche os seus olhos.